Meu nome é Isadora, tenho 42 anos, e tudo começou enquanto eu esfregava o chão do saguão da empresa. Foi quando o diretor-geral me ouviu falando mandarim, espanhol e francês como se fossem minhas línguas nativas. O que aconteceu depois deixou toda a empresa em silêncio. Ninguém costumava reparar na equipe de limpeza da Avantis Global. Não por maldade, mas por hábito. Chegávamos depois do expediente empurrando carrinhos, trocando sacos de lixo, limpando salas de reunião, nos misturando ao fundo como música ambiente. Era uma segunda-feira de manhã no centro de Recife, e o saguão principal fervilhava com saltos estalando no mármore, pessoas digitando em seus celulares. Falando sobre prazos e agarradas ao café como se fosse oxigênio, eu caminhava entre eles recolhendo papéis jogados quando ouvi uma voz confusa. Me aproximei e respondi automaticamente em mandarim, explicando com calma onde ficavam os elevadores. Naquele instante, Leonardo Montenegro, o diretor-geral, parou a poucos passos de mim, me observando com as sobrancelhas franzidas. Enquanto eu terminava de ajudar o visitante, virei para um entregador que segurava uma prancheta e, sem esforço, mudei para o espanhol. Em seguida, um vendedor analisava caixas mal etiquetadas. Expliquei em francês com um leve sorriso. Quando voltei a olhar ao redor, o senhor Montenegro ainda estava ali, me encarando com uma expressão indecifrável. Ele se aproximou devagar. Com licença, disse, aquilo era mandarim? Sim, senhor, respondi com tranquilidade. Você fala fluentemente? Sim. E espanhol? Francês? Assenti com a cabeça. Também falo português, alemão, árabe, italiano, suahili e leio latim, embora isso eu não mencione muito. Ele piscou algumas vezes. Está me dizendo que fala 9 idiomas? Sim. Não havia orgulho no meu tom, nem arrogância, apenas a verdade. Ele manteve o olhar fixo em mim por um longo instante, como tentando entender o que alguém com uniforme vinho e um carrinho de limpeza fazia ali. Qual é o seu nome? Perguntou enfim. Isadora Lima. Senhora Lima, está disponível por alguns minutos? Arqueei uma sobrancelha, surpresa. Agora? Sim. Gostaria de conversar com você no meu escritório. Senti aquele reflexo que nós, os invisíveis, conhecemos bem. Hesitei por um segundo, depois assenti devagar. Está bem. Ele apertou o botão do elevador e segurou a porta enquanto subíamos juntos. O silêncio entre os andares parecia mais pesado do que o próprio prédio. Trabalho aqui há 13 anos. Falei de repente, sem saber por que senti necessidade de dizer aquilo. Ele virou um pouco a cabeça na minha direção. Nunca imaginei que um dia fosse ser convidada a subir, acrescentei em voz baixa. Ele esboçou um pequeno sorriso. Você se surpreenderia com a rapidez com que as coisas podem mudar. Mas naquele momento, nenhum de nós imaginava quanto mudariam, não apenas para mim, mas também para ele. Quando o elevador chegou, fui a primeira a sair. Caminhei pelo corredor com meus sapatos gastos sobre a madeira polida, aspirando aquele cheiro de cítrico e couro que sempre me lembrava de que aquele não era o meu lugar. A assistente do senhor Montenegro levantou os olhos e os arregalou ao me ver com ele. Ele não se deu ao trabalho de explicar, apenas fez um gesto para que me deixassem entrar. Dentro do escritório, ele apontou para uma cadeira em frente à mesa. Por favor, sente-se. Sentei com cuidado, entrelaçando as mãos sobre o colo. Não me sentia impressionada, apenas alerta. Olhei ao redor, um grande mapamundi cheio de alfinetes coloridos, uma bandeja com xícaras de café, a foto de 2 meninas pequenas e um troféu empoeirado de alguma conferência. O senhor Montenegro se sentou à minha frente, inclinando-se um pouco para a frente. Vou ser honesto, Isadora, disse. Eu não esperava ter essa conversa hoje. Assenti de leve. Minha postura continuava ereta, meu rosto inalterado. Mas acabei de ouvir você falar 3 idiomas como se acendesse um interruptor, e preciso entender como alguém como você acaba. Limpando o chão aqui. Por um instante não soube o que dizer. Meus olhos se desviaram para a janela e depois voltaram para o dele. O senhor tem tempo para ouvir a verdade? Eu não teria perguntado se não tivesse. Soltei um suspiro lento. Então está bem. Esfreguei as palmas das mãos como se precisasse aquecer as palavras antes de soltá-las. Nasci em Curitiba, Paraná. Sou filha única. Meu pai era encanador e minha mãe, auxiliar de enfermagem. Não tínhamos muito, mas eles trabalhavam duro e acreditavam que educação era sagrada. Consegui uma bolsa integral para a Universidade Federal do Paraná. Me formei em linguística. Estava no meio de um mestrado quando minha mãe adoeceu. Fiz uma breve pausa, lembrando de cada detalhe. Voltei para casa para cuidar dela. Depois, meu pai teve um AVC e morreu 6 meses depois. Tudo desmoronou.
Inclinei um pouco a cabeça, rebobinando os acontecimentos. Depois, tive uma filha. Sem dinheiro. Sem parceiro que ficasse. Trabalhei onde deu, mercados, casas de repouso, bicos. Eventualmente, o supervisor da manutenção daqui me ofereceu o turno da noite. Assim, eu conseguia buscar minha filha na escola e pagar a conta de luz. Foi assim que cheguei aqui. Ele me ouvia sem interromper. Mas os idiomas. Nunca parei de aprender. Pegava apostilas emprestadas, escutava áudios, lia jornais em 5 línguas diferentes, só para não perder a prática. É o que ainda me faz sentir que sou alguém importante. Minha voz não tremia. Não era um discurso ensaiado. Não era bonito. Era apenas verdade. Quase ninguém me perguntava nada, acrescentei. Só viam o uniforme. E tiravam suas conclusões. Essa última frase ficou no ar. Conclusões. Ele se recostou na cadeira. Parecia que o peso da história pousava devagar no peito dele. Eu pigarreei. Olha, senhor Montenegro, não estou contando isso para ninguém sentir pena. Não sou uma pessoa amarga. A vida aconteceu. Fiz o que precisava. Ainda faço. Mas o senhor perguntou. E essa é a resposta. Ele soltou um longo suspiro. Isadora, você já pensou em fazer outra coisa? Dei de ombros quase sem querer. Às vezes. Mas é difícil sonhar quando o aluguel vence no dia 5. O silêncio que se seguiu foi ainda mais denso. Ele pegou um caderno e começou a anotar. O que está escrevendo? Perguntei, um pouco curiosa. Ideias. Mas pelo olhar dele percebi que uma ideia bem específica já estava tomando forma. E não era pequena. Algumas horas se passaram. Voltei ao meu trabalho. Naquela tarde, enquanto eu reabastecia os materiais no almoxarifado de limpeza, ele apareceu na porta novamente. Posso te incomodar por 1 minuto? Disse entrando. Me virei um pouco, surpresa. O senhor desceu até aqui? Ele sorriu. Não consigo parar de pensar na nossa conversa. Preciso te pedir um favor. Limpei as mãos na calça do uniforme. Que tipo de favor? Temos uma reunião agora. A equipe de São Paulo chegou antes do previsto e nosso tradutor cancelou na última hora. Você poderia nos ajudar? Fiquei parada por um segundo. Português. Sim, posso ajudar. Minutos depois eu estava sentada na sala de reuniões 4C. Em frente a 4 executivos brasileiros que mexiam nos celulares com um ar desconfortável. Respirei fundo, assenti e comecei a falar em português com suavidade e segurança. Percebi a mudança imediata no ambiente. Os ombros deles relaxaram. Eles passaram a olhar nos meus olhos. Eu não apenas traduzia palavras, eu construía uma ponte. Quando um deles fez uma piada, respondi com outra. Todos riram. O senhor Montenegro não entendia uma palavra, mas compreendeu tudo. Ao fim da reunião, um dos executivos olhou para mim e disse em inglês: ela é melhor que qualquer pessoa com quem trabalhamos este ano. Onde a encontrou? Montenegro apontou com um pequeno sorriso. Aqui mesmo, neste prédio. Ele me alcançou enquanto eu recolhia as xícaras vazias. Você já fez tradução profissional? Balancei a cabeça. Só ajudei pessoas em hospitais, órgãos públicos, essas coisas. Nunca tive certificação. Não tive tempo para estudar mais. Minha filha precisava de mim. Onde ela está agora? Perguntou. Tem 26 anos. É enfermeira. Pagou a faculdade sozinha. Teimosa como a mãe. Sorrimos. Por um momento não éramos diretor e funcionária da limpeza. Só 2 pessoas conversando sobre a vida. Voltei ao andar de serviço. Ainda faltavam 2 andares para limpar antes do fim do turno. Mas antes de sair, falei algo que escapou da minha alma. Hoje eu não fiz nada especial. Ele arqueou as sobrancelhas. Não foi o que pareceu para mim. Sorri discretamente e fui embora. Naquela noite, sentada dentro do carro antes de ligar o motor, pensei em toda a pressão para crescer a empresa, nas reuniões sobre diversidade e talentos, nas estratégias globais. Tantos anos buscando fora em outros países por algo novo. E talvez, o tempo todo, o ouro estivesse bem aqui, debaixo do nariz deles. E quando você percebe isso, a verdadeira pergunta é: o que vai fazer com essa descoberta? Na manhã seguinte, meu crachá fez um som estranho ao bater na catraca. Tinha acabado de terminar de limpar o saguão leste quando meu supervisor, Rodrigo, tocou meu ombro com uma expressão que não era de bronca, mas também não era comum. Isadora, o senhor Montenegro pediu para você subir à sala dele. Pesquei, confusa. Fiz alguma coisa errada? Rodrigo negou com a cabeça. Ele só disse para eu mandar você para lá. Sequei as mãos com a toalha e subi pelo mesmo elevador do dia anterior. Só que desta vez senti todos os olhares do prédio sobre mim.
As pessoas por quem passei nos corredores levantavam a cabeça, cochichavam. Uma das recepcionistas me deu um sorriso cúmplice, como se soubesse algo que eu não sabia. Ao entrar na suíte executiva, o senhor Montenegro estava em pé de costas, tomando café preto e olhando o horizonte. Pode entrar, disse sem se virar. Fiquei parada perto da porta até que ele se virou para mim. Estive pensando, disse, colocando a xícara sobre um apoio enquanto o talento é desperdiçado. Quantas pessoas não recebem uma chance? Não por serem incapazes, mas porque ninguém se dá ao trabalho de olhar duas vezes. Fiquei em silêncio. Não confiava em elogios fáceis. Já tinha ouvido palavras vazias demais. Quero criar um novo cargo, continuou? Algo que ainda não existe aqui, mas que essa empresa precisa mesmo sem saber. Franzi a testa. Que tipo de cargo? Liderança cultural e relações internacionais. Alguém que fale os idiomas, perceba as nuances, receba visitantes, traduza documentos, interfira nas comunicações globais que sempre nos dão dor de cabeça. Abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. Você provavelmente é mais qualificada que muita gente da nossa diretoria, disse ele. E já provou que lida com tudo com paciência, inteligência e muita dignidade. Olhei desconfiada. Isso é real? Tão real quanto eu posso tornar, respondeu com firmeza. Eu não tenho diploma universitário. Você tem algo melhor, experiência de vida, comprometimento e fluência em 9 idiomas. Você acha que me importo com um papel pendurado na parede? Desloquei o peso de uma perna para outra. Ainda não sabia por que ele fazia aquilo, porque ontem eu tive resolver 3 problemas em 3 línguas antes das 9 da manhã e continuou. E porque estou cansado de ignorar pessoas como você, que fazem o dobro com metade do reconhecimento. Cruzei os braços e respirei fundo. O senhor sabe o que as pessoas vão dizer? Não me importa, respondeu. Olhei por um longo tempo. Depois abaixei os olhos para as mãos. Nunca tive um cargo de escritório, confessei. Nem um cargo de liderança. Vai aprender rápido, não tenho roupas para isso. Ao entrar na suíte executiva, o senhor Montenegro estava em pé de costas, tomando café preto e olhando o horizonte. Pode entrar, disse sem se virar. Fiquei parada perto da porta até que ele se virou para mim. Estive pensando, disse, colocando a xícara sobre um apoio enquanto o talento é desperdiçado. Quantas pessoas não recebem uma chance? Não por serem incapazes, mas porque ninguém se dá ao trabalho de olhar duas vezes. Fiquei em silêncio. Não confiava em elogios fáceis. Já tinha ouvido palavras vazias demais. Quero criar um novo cargo, continuou? Algo que ainda não existe aqui, mas que essa empresa precisa mesmo sem saber. Franzi a testa. Que tipo de cargo? Liderança cultural e relações internacionais. Alguém que fale os idiomas, perceba as nuances, receba visitantes, traduza documentos, interfira nas comunicações globais que sempre nos dão dor de cabeça. Abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. Você provavelmente é mais qualificada que muita gente da nossa diretoria, disse ele. E já provou que lida com tudo com paciência, inteligência e muita dignidade. Olhei desconfiada. Isso é real? Tão real quanto eu posso tornar, respondeu com firmeza. Eu não tenho diploma universitário. Você tem algo melhor, experiência de vida, comprometimento e fluência em 9 idiomas. Você acha que me importo com um papel pendurado na parede? Desloquei o peso de uma perna para outra. Ainda não sabia por que ele fazia aquilo, porque ontem eu tive resolver 3 problemas em 3 línguas antes das 9 da manhã e continuou. E porque estou cansado de ignorar pessoas como você, que fazem o dobro com metade do reconhecimento. Cruzei os braços e respirei fundo. O senhor sabe o que as pessoas vão dizer? Não me importa, respondeu. Olhei por um longo tempo. Depois abaixei os olhos para as mãos. Nunca tive um cargo de escritório, confessei. Nem um cargo de liderança. Vai aprender rápido, não tenho roupas para isso. O RH vai cuidar disso, disse, sorrindo de lado. Soltei uma risada seca. Parece que já pensou em tudo. Faço o possível. O silêncio se estendeu. E meu turno lá embaixo? Quem vai me substituir? Vamos encontrar alguém, respondeu. Mas te substituir de verdade? Impossível. Não dissemos mais nada. Olhei para minhas mãos, depois para ele. O senhor tem certeza que isso não é um favor? Ele balançou a cabeça. É um reconhecimento. Um reconhecimento que chegou tarde. Senti meus lábios tremerem, os olhos também, mas pisquei rápido antes que as lágrimas caíssem. Tudo bem, disse com a voz firme. Vamos ver o que posso fazer. Ele estendeu a mão. Apertei. Não era um simples aperto de mãos. Era um instante em que minha história começava a ser reescrita.
Mas nenhum de nós imaginava o que viria depois. Na quarta-feira, a notícia se espalhou mais rápido do que os elevadores. Isadora Lima, a funcionária da limpeza do turno da noite, havia sido promovida para um cargo executivo. Ninguém sabia a história completa, apenas rumores, que eu falava vários idiomas, que o próprio diretor tinha me escolhido, que talvez eu tivesse um passado secreto no governo ou na inteligência. O burburinho corria pelos corredores e salas de reunião. Alguns sorriam e diziam ela merece, mas nem todos aplaudiam. Na sala dos funcionários, 2 assistentes de marketing conversavam enquanto comiam salada. Só estou dizendo, sussurrou uma, que eu tenho um MBA em negócios internacionais e estou há 2 anos esperando uma promoção. E essa senhora estava limpando o banheiro semana passada. A amiga deu de ombros. Vai ver, ela sabe algo que a gente não sabe. Ah, por favor, bofou a primeira? Isso é o Montenegro querendo bancar o progressista e marcar ponto com inclusão. Essa mesma energia circulava por outros departamentos, ressentimento misturado com confusão. Ninguém estava acostumado a ver alguém subir sem escalar a escada certa. Eu senti isso assim que entrei na nova sala no 12º andar. Era um espaço modesto, uma mesa, uma planta, um computador que ainda nem tinha sido ligado. Mas para mim era outro planeta. Quando o RH terminou a integração, perguntei se podia ficar com meu uniforme antigo. Não para usar, só para me lembrar de onde vim. Naquela tarde conheci Vitor Peralta, o chefe de operações internacionais. Entrou com uma prancheta e o rosto fechado. Então você é o novo contato? O tom dele soava como deboche educado. Foi o que me disseram, respondi, mantendo a calma. Você tem experiência em ambiente corporativo? Sorri serena, observando de fora. Ele não sorriu. Tenho relatórios da Itália, contratos de Dubai e um problema com fornecedores em São Paulo. Acha que consegue lidar com isso? Vou precisar de algumas horas para revisar, mas sim. Ele largou a pasta na mesa e saiu sem dizer mais nada. Mais tarde, Montenegro passou na minha sala. Como está indo o primeiro dia? Suspirei, recostando na cadeira. Já tive dias piores. Ele sorriu. O Vitor está te testando? Ele não me intimida. Imaginei que não. Fiz uma pausa. Tinha algo que me rondava desde cedo. Por que agora? Por que não me dar só um bônus e seguir como sempre? Ele se encostou no batente da porta. Porque eu me vi em você. Arqueei a sobrancelha. O senhor era faxineiro? Não. Mas também fui invisível quando cheguei. Ninguém me levava a sério. Meu pai consertava carros numa cidade que ninguém conhece. Eu tive 3 empregos enquanto estudava. As pessoas achavam que eu não merecia estar numa sala como essa. Assenti devagar. E hoje o senhor decide quem entra nela. Exatamente. Houve um instante de silêncio. Vou ser sincera, falei. Estou nervosa. Isso é bom. Significa que você se importa. Olhei bem nos olhos dele. Vai ter gente que vai odiar isso. Que se acostumem. Ou não. A gente segue em frente. Ele se endireitou. Você tem uma história, Isadora. Uma história real. E agora tem uma plataforma. Deu meia volta e saiu. Quando a porta se fechou, olhei ao redor do escritório. Lembrei de cada noite chegando com os pés doendo, de cada aniversário perdido, de cada promoção dada para alguém que nem sabia meu nome. Abri a gaveta e coloquei ali dentro meu antigo crachá. Não para esquecer, mas para nunca esquecer quanto custou chegar aqui. Mas essa história não era só minha. E a luz que viria em seguida seria muito mais intensa. No fim daquela semana, instalaram a placa com meu nome do lado de fora da sala. Letras pretas sobre aço escovado. Isadora Lima, Liderança Cultural e Relações Internacionais, parecia oficial. Limpo, permanente. A notícia saiu oficialmente no e-mail enviado a todos. Numa sexta-feira de manhã, assinado pelo próprio Montenegro. Era direto, claro e firme. Explicava meu novo cargo, meu histórico e principalmente meu valor. Não foi apresentado como caridade, nem como um símbolo de diversidade. Ficou claro, eu era a pessoa mais qualificada para aquela função. Mas isso não impediu o burburinho. Alguns chefes resmungavam em silêncio. Outros amoleceram ao ver meu trabalho. A cada conversa com clientes estrangeiros, a cada erro que eu identificava em contratos antigos, a cada problema que eu resolvia, provava que não estava ali por favor. E eu nunca fazia alarde. Apenas fazia meu trabalho. Muito melhor do que muitos esperavam. Na segunda-feira seguinte, fui chamada para participar de uma reunião com uma delegação do Marrocos. A expansão para o norte da África estava emperrada há meses por falta de confiança e comunicação.
Entrei na sala com um blazer bege claro, me sentei à mesa e me apresentei em árabe marroquino fluente. O clima mudou instantaneamente. Todos se inclinaram para frente. Me ouviram. Quando você fala a língua de alguém, não está apenas dizendo palavras. Está mostrando respeito. Ao fim da reunião, um dos parceiros marroquinos se aproximou, olhou nos meus olhos e levou a mão ao peito, um gesto tradicional de gratidão. Ninguém jamais fez isso por nós, disse. Não no nosso idioma. Não desse jeito. Assenti com um leve sorriso. Vocês importam. Na metade daquela semana, Montenegro fez algo mais. Renomeou a sala principal de treinamentos da empresa, onde os novos funcionários recebiam orientação. Tiraram a placa antiga, colocaram uma nova. Sala Lima não houve anúncio. Nem bolo. Apenas um gesto silencioso que dizia mais do que flores. Naquela tarde, vi Montenegro parado em frente à nova placa, enquanto um grupo de estagiários entrava. Ouvi um deles perguntar baixinho: quem é ela? Um funcionário veterano respondeu: é alguém que nos lembrou que a grandeza nem sempre usa terno. Naquele mesmo dia, encontrei um envelope em cima da minha mesa. Sem remetente. Só meu nome escrito à mão. Dentro, um bilhete. Achei que seria invisível para sempre. Mas hoje andei com a coluna mais ereta, graças a você. Obrigado. Sem assinatura. Só uma prova de que as pessoas viam. Que algumas precisavam ver o que é possível. Fiquei ali por um tempo, relendo as palavras com um nó na garganta. Não chorei. Não era necessário. Foi nesse instante que entendi. Aquilo não era só um emprego. Era uma porta. Mas nem toda porta permanece aberta sem resistência. E já tinha gente se preparando para fechá-la. Na noite de quinta-feira fui convocada para uma reunião. Mas dessa vez não era com Montenegro. Era com alguém acima dele, Helena Craig, membro sênior do conselho, vinda direto de São Paulo. Estava na empresa há décadas. Seus ternos eram tão afiados quanto sua postura. Entrei numa sala de reunião pequena no 17º andar. Ela já estava sentada com uma pilha de papéis. Nem levantou os olhos. Sente-se, ordenou. Sentei sem desviar o olhar. Ela bateu a caneta 2 vezes na mesa. Senhora Lima, revisei seu histórico. Você não tem diploma universitário, nem formação corporativa anterior, nem certificações em gestão. Está correto, respondi com serenidade. Até 3 semanas atrás, você era do time da limpeza. Sim, senhora. Ela se recostou na cadeira. Me ajude a entender como alguém com o seu perfil está agora cuidando de relações internacionais de alto nível. Sustentei o olhar dela, porque eu falo os idiomas, conheço as culturas. Já resolvi 2 contratos com fornecedores e destravei um acordo no Marrocos que estava parado havia 3 meses. Também ajudei a fechar um compromisso verbal com nossos parceiros brasileiros que o jurídico assinará na próxima semana. Ela franziu os lábios. Acha que essa empresa deve ser gerida com instinto e carisma? Sorri de leve. Não, senhora. Acredito que deve ser gerida com resultados. Foi a primeira vez que a vi piscar. Não preciso que gostem de mim, acrescentei, mas preciso que me deixem ser útil. E eu sou. Ela se levantou devagar, fechando a pasta. Você é uma aposta. Estou acostumada, murmurei. Minha vida inteira foi uma. Quando a reunião terminou, não voltei direto para minha sala. Atravessei a rua e me sentei num banco da praça, olhando para a torre espelhada onde agora eu trabalhava. Durante anos, passei por aquele prédio com um uniforme que dizia quem eu deveria ser. Agora, todos me viam. E nem todos suportavam isso. Peguei o celular. Liguei para minha filha. Mãe? Atendeu? Tá tudo bem? Respirei fundo. Sim. Só precisava ouvir sua voz. Claro, conversamos alguns minutos. Nada demais. Compras, o cachorro, um filme que ela queria ver. Mas ouvir a risada dela me acalmou. Desliguei. Fiquei mais um tempo em silêncio. Depois me levantei, cruzei a rua e subi no elevador. No dia seguinte, a tal reunião já tinha se espalhado. E para surpresa de muitos, apareci cedo. Fui à reunião de equipe. Fiz uma ligação para o escritório da Alemanha sem intérprete. Com voz calma e olhar firme. Naquele dia, alguém deixou uma mensagem no quadro branco do lado de fora da minha sala. A gente te vê. Sem assinatura. Só 3 palavras que significaram um mundo. Nas semanas seguintes, algo mudou. As pessoas começaram a me procurar, não só para tradução, mas para orientação, conselhos, confiança. Me tornei aquela com quem conversavam antes de apresentar uma ideia. Sentava com estagiários, revisava apresentações, dava sugestões. Nunca falei mal de ninguém. Um rapaz vietnamita bom me perguntou timidamente: como você aprendeu tantos idiomas? Sorri para ele. Uma palavra de cada vez.
Igualzinho a você vai fazer, eu não fazia só meu trabalho. Eu estava mudando a cultura da empresa. Numa tarde, Montenegro apareceu na sala de descanso e se sentou comigo com uma caneca de café. Ouvi coisas boas, comentou. Tomei um gole, tentando não pensar nas coisas ruins. Você está fazendo ondas. Olhei para ele. Isso é bom, ele disse. Aqui isso significa que você está fazendo algo certo. Ficou em silêncio por um momento. Sabe, acrescentou, estou pensando em criar um programa de formação interna, para identificar talentos onde ninguém olha. Porque com certeza existem outras Isadoras neste prédio. Assenti. Existem. Só que ninguém vê. Ele me lançou um olhar cúmplice. Quer me ajudar a construir isso? Sorri com calma. Já comecei na minha cabeça. No fim do mês, lançamos o programa piloto. Chamamos de Voz Interior. Qualquer funcionário podia participar. Tinha mentoria, formação em idiomas, orientação de carreira, visibilidade. A ideia foi minha. E pegou fogo. Pouco depois fui convidada para falar num congresso logístico em Curitiba. Contei minha história. Mas não como história de superação, e sim como um alerta. Eu nunca fui apenas uma faxineira, disse a plateia. Eu era competente, estava pronta. Ninguém olhou o suficiente para perceber. Então, da próxima vez que passarem por alguém sem diploma ou cargo, perguntem a si mesmos o que estão deixando de ver. A sala ficou em silêncio. Depois me aplaudiram de pé. Na saída, um jovem se aproximou com os olhos marejados. Minha mãe é garçonete, confessou. Fala 5 idiomas. Sempre tive vergonha de contar. Toquei o braço dele com delicadeza. Nunca tenha vergonha de onde você vem. A única vergonha é fechar os olhos pro talento. Saí daquele auditório mais ereta do que nunca. Não pelos aplausos, nem pelo cargo, mas porque eu não precisei mudar quem sou para me encaixar. Levei comigo cada camada da minha história. E isso fez toda a diferença. Nunca assumam que sabem o valor de alguém por causa de uma roupa, um cargo ou um currículo. Talento não tem uniforme. Inteligência não pede permissão. E às vezes o brilho passa do seu lado com um crachá e um rodo nas mãos. Se um dia te ignoraram ou te subestimaram, siga em frente. A pessoa certa vai te enxergar. E quando isso acontecer, não tenha medo de ocupar o seu lugar na mesa. E se puder, traga mais algumas cadeiras com você. Obrigada a todos por estarem aqui, disse, sentando no centro da mesa, um lugar que agora eu ocupava sem desculpas nem dúvidas. Quero saber de onde vocês estão assistindo hoje. Deixem sua cidade nos comentários e não esqueçam de curtir e se inscrever. Compartilhem este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Eu leio todos os comentários e valorizo seu apoio mais do que imaginam. Agora, vamos celebrar. Se inscreva para receber mais histórias como essa.